Olá, bem-vindos à disciplina de Engenharia de Software do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Maranhão. Dando sequência ao estudo das atividades fundamentais do desenvolvimento de software, nessa aula de hoje vamos falar da última etapa, que seria a evolução. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho o que é a evolução, como que ela ocorre, a partir das solicitações de mudança, o processo de evolução, a manutenção de software, as leis de Lehman, reengenharia e refatoração. Então, o desenvolvimento de software continua por toda a vida útil do sistema. Então, se você cria um sistema, você espera que ele tenha uma vida útil longa. Então, durante essa vida útil, será necessário que ele se adeque a diversas novas necessidades, como mudanças no negócio, alterações de plataforma, de hardware e software, e corrigir possíveis falhas encontradas durante o teste. Porém, Somerville destaca algo bastante interessante, que ao invés de a gente considerar a evolução como uma etapa separada, tendo aquela visão de modelo em cascata, mas seria mais útil a gente pensar nela como parte de um processo em espiral. Logo que a gente conclui a versão número 1 do sistema, o desenvolvimento da versão número 2 começa imediatamente. Então, está sempre em evolução. Entenderam? Então, você começa com a especificação, implementação, validação da versão número 1, operação, mas nesse momento você já está na versão número 2. Todas as novas alterações já vão ser especificadas, implementadas e validadas na próxima versão. As solicitações de mudanças são importantes porque elas são os acionadores para a evolução. Segundo o Somerville, elas podem vir de requisitos que ainda não têm sido implementados no release do sistema. Então, naquela primeira versão, você ainda não implementou determinados requisitos. Podem surgir de novos requisitos. Podem surgir de relatórios de bugs dos sistemas, apontado pelos stakeholders, que são as pessoas interessadas no sistema. Também novas ideias vindas até da própria equipe de desenvolvimento, percebendo que pode melhorar principalmente aqueles aspectos não funcionais. O processo de evolução, então, segundo Somerville, pode ocorrer de modo informal, seja através de conversas entre usuários do sistema e desenvolvedores, ou pode ser feita de modo formal, então através de documentação estruturada, produzida em cada estágio do processo. Aqui ele apresenta uma figura que mostra uma visão geral desse processo. Então, iniciando a partir da solicitação de mudança, você vai para a análise de impacto, pois qualquer alteração ela vai ter um impacto no sistema. Em algumas situações existem mudanças que são desejadas, mas em determinado contexto você não pode parar o sistema para fazer essas alterações, ou existe um risco de você ficar com o sistema inoperante. Então isso tem que ser feita essa análise de impacto. Aí você planeja a nova versão, implementa as mudanças e até que você já pode liberar o sistema com essas novas mudanças. Então pode ser feita coisas como correção de defeitos, adaptação da plataforma e aperfeiçoamento do sistema. A manutenção de software é o processo então de mudança do sistema depois que ele é liberado para o uso. Então esse termo é usado normalmente não enquanto você está desenvolvendo, mas depois que você já implantou o sistema. Então pode ocorrer através da modificação de componentes existentes e ou adição de novos componentes. Então, diferentemente da evolução, o termo manutenção é geralmente aplicado quando depois de entregue, um grupo diferente irá manter o software em funcionamento. Não é a equipe original que desenvolveu. Somerville ele aponta aqui 3 tipos de manutenção de software. Então, a correção de defeitos provenientes de erros de codificação,
adaptação ambiental, né, que tem a ver com a plataforma, e adição de novas funcionalidades. Na prática, pessoal, a distinção pode ser mais difícil, né, pois um poderá levar a outro, né? Então, a correção de defeitos pode levar à necessidade de adição de uma funcionalidade, né? A adaptação ambiental pode acarretar alguns defeitos que você vai ter que corrigir, então acaba que a gente está sempre trabalhando com esses três tipos de manutenção. Lema, ele apresenta algumas leis, né, que tem muito a ver com a evolução do software, e aqui a gente destaca aqui algumas, né? Então, em resumo, né, das leis dele, os sistemas devem sempre ser sempre mantidos para ser úteis. Então, um sistema que não tiver manutenção, o sistema vai chegar um momento que ele vai ficar inoperante, inútil. Mas as manutenções aumentam a complexidade e deterioram a qualidade do código. Então, um sistema depois de implantado, quando você começa a alterar o código, outras equipes que às vezes não conheciam o projeto inicial, o sistema já é antigo, então a forma de desenvolver, as bibliotecas incluídas, algumas já não são mais mantidas. Então, você precisa fazer algum trabalho para evitar que ele se deteriore. Então, em resumo, você precisa manter o software, você precisa continuar evoluindo, mas isso, se não for feito com cuidado, você vai deteriorar a qualidade do código. Quando esse trabalho é realizado durante o desenvolvimento, a gente chama de refatoração. Se é feito depois de entregue, ele é chamado de reengenharia. Então, a reengenharia ela é importante porque é importante ter códigos limpos e fáceis de ler e modificar. Porém, escrever códigos assim são mais difíceis, e além disso, a mudança do código pode levar à sua degradação, como já foi colocado. O código de sistemas legados, né, que são os sistemas que você recebe e tem que manter esse sistema, não foi você que projetou, são mais difíceis de serem compreendidos e mudados, porque eles foram escritos em outro contexto, com outras bibliotecas, e às vezes a equipe de manutenção não está familiarizada com essas linguagens e essa abordagem de programação. Então, a reengenharia é utilizada para tornar os sistemas legados de software mais fáceis de serem mantidos. Segundo Somerville, a reengenharia pode envolver a redocumentação do sistema, quando você altera, a refatoração da arquitetura do sistema, então você pode mudar bastante a arquitetura, só que isso vai ter um impacto muito grande em toda a codificação. Você pode mudar a linguagem de programação para uma linguagem mais moderna, então você pode perceber que a linguagem que está sendo utilizada, por exemplo, um sistema desenvolvido ainda em Clipper ou COBOL, e você não tem mais programadores para essas linguagens, e os que tem são muito caros, você pode preferir fazer uma reengenharia daquele sistema e mudar a linguagem de programação. E você pode fazer modificações e atualizações na estrutura de dados do sistema. Então, talvez vocês tenham ouvido falar no bug do milênio, né? Então, o bug do milênio tem tudo a ver com a forma que eles armazenavam os dados para representar as datas, né? Então, naquele momento, todos os sistemas que ainda estavam representando a data apenas com 2 dígitos tiveram que fazer uma modificação, uma atualização nessa estrutura de dados. Um outro termo chamado refatoração é bem similar, né, à reengenharia, que o objetivo dele também é fazer melhorias em um programa para diminuir a degradação gradual resultante das mudanças, também sem adicionar novas funcionalidades, né? A diferença é que, enquanto a refatoração é um processo contínuo de melhoria ao longo do processo de desenvolvimento, a evolução, a reengenharia normalmente é utilizada no contexto quando você já
entregou o sistema, e é geralmente feito por outra equipe. Então a refatoração é aquele processo contínuo que você tem que fazer. Muitas técnicas de metodologias ágeis, a refatoração faz parte desse processo. É uma técnica importante do desenvolvimento. Então, tanto a engenharia quanto a refatoração não devem adicionar funcionalidades, mas apenas concentrar na melhoria delas. Aqui tem um artigo, né, do Refactoring Object-Oriented Frameworks, né? Então esse artigo foi de onde surgiu, destacou esse conceito de refatoração em desenvolvimento de código. Então o objetivo dela, a transformação de código, melhora a manutenibilidade de um sistema, mas sem afetar o seu funcionamento. Existe sempre um risco, quando a gente começando a implementar, da gente não implementar da melhor forma. Então você codifica, mas você tem que fazer logo essa refatoração. À medida que você vai deixando essa refatoração para muito depois, é chamado de dívida técnica. Então essas dívidas técnicas você vai ter que pagar em algum momento. Você vai ter que parar de codificar novas funcionalidades e refatorar o teu código. Por exemplo, nos métodos ágeis, o desenvolvimento dirigido a testes, ele inclui explicitamente a técnica de refatoração. Então, nessa metodologia de desenvolvimento, você parte de uma nova funcionalidade, você escreve o teste para essa nova funcionalidade sem existir implementado, né? Então, obviamente, na hora que você executar o teste, ele vai falhar. E aí você vai ter que implementar a funcionalidade. Implementou aquela funcionalidade básica, refatora e novamente, executa o teste. Falhou, implementa a funcionalidade. Depois que você passou no teste, você ainda tem que refatorar aquela funcionalidade até quando ele passar no teste. Aí quando ele passar no teste, você já pode identificar uma nova funcionalidade. Então você parte da funcionalidade, já escreve o teste para ela antes de implementar, executa o teste, e aí você fica nesse laço entre implementar e refatorar e executar o teste, né? Só que aqui eu destaco, né, que a refatoração não é limitada apenas aos métodos ágeis. Você pode utilizar essa técnica em toda a metodologia. Martin Fowler, que é um autor bastante conhecido, ele tem um livro sobre refatoração, né? E ele destaca algumas coisas que ele chama de maus cheiros, que ajuda a gente a identificar que aquele código precisa de passar por esse processo de refatoração. Então, se você está tendo os Ctrl+C e Ctrl+V, né, ou seja, código duplicado, você vê que em duas partes do teu programa tem um código muito parecido. Se tem código parecido, não é legal. Provavelmente você pode criar uma abstração onde que aquele código fica apenas em um único local. Você duplicar códigos, você tem o risco de você duplicar soluções ruins. Se lá na frente você percebe que aquele teu código não está implementado da melhor maneira, você vai ter que ficar alterando ele em várias partes do programa. Então é sempre importante você isolar esses códigos. Métodos muito longos, então isso aqui é um pouco subjetivo, né? Mas se você está tendo que fazer rolar o scroll, né, para ler aquele método, talvez já passou da hora de você quebrar esse método em mais de um, né? Declarações switch case, então isso aqui tem muito a ver com programação orientada a objeto, porque muito desses casos de declarações switch case a gente pode eliminar e utilizar o que em outra disciplina que vocês vão ver sobre orientação a objeto pode ser eliminada através do polimorfismo. Aglutinação de dados, então você pode criar talvez melhores estruturas de dados para separar esses dados. E você fica pensando muito em generalização,
em generalidade, mas que você talvez não utilize. Você pode, vou criar aqui uma interface porque talvez lá na frente eu vou precisar de chamar. A gente tem que programar pensando no futuro, né? Criando a estrutura, mas tem algumas coisas que são muito especulativas. Então, faça da forma mais simples agora. Se depois você precisar de tornar mais geral aquela implementação, você faça isso, né, no processo de refatoração. Mas às vezes tem coisas que você está implementando pensando no futuro, mas que está só tornando o teu código mais difícil de ler. Então assim a gente conclui nessa parte de evolução. Então leia o material indicado, bons estudos e até o próximo encontro.